Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR Saúde. Hoje nós vamos abordar o tema medicina e espiritualidade. Para isso, vamos conversar com o Dr. Renaud Matos Ribeiro Júnior. Ele é cardiologista, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui do Distrito Federal e diretor médico da clínica Cardios Vita. Este conteúdo é veiculado todas as quintas-feiras no site do Jornal de Brasília, jornaldebrasilia.com.br, e a nossa parceira são as redes sociais do Imagem e Credibilidade, imagemcredibilidade.com. Por que nós convidamos o Dr. Renaud? Além de ser muito experiente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia talvez vem sendo a entidade mais atuante no que diz respeito a estudos relacionando medicina com espiritualidade. Tanto que há 2 anos, a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou as diretrizes brasileiras sobre espiritualidade e fatores psicossociais no controle da pressão cardiovascular. Por isso mesmo, estamos aqui com um especialista no assunto. Tudo bem, doutor Renaud? Bem-vindo. Tudo jóia, muito obrigado pelo convite e a oportunidade de conversar um pouco sobre esse assunto tão pertinente, exatamente no momento que a gente vem passando no mundo, né? Pois é. Agradeço também a participação do meu parceiro Rodolfo Lago, que é o editor-chefe do Jornal de Brasília. Doutor Renaud, perdão e gratidão controlam a pressão arterial ou não? Opa, excelente pergunta, hein, Estevam? Olha só, perdão e gratidão, com certeza. Tem um estudo que mostrou, que foi avaliado nos Estados Unidos, com mulheres que estavam sendo submetidas a uma grande carga de estresse. E avaliaram especificamente a resposta dessas mulheres quando estavam envolvidas em alguma comunidade, em alguma associação, onde elas pudessem praticar um pouco da sua espiritualidade. E o que perceberam que aquelas mulheres que realmente tinham um envolvimento, vamos dizer assim, espiritual, e que eram mais capazes de perdoar e automaticamente serem mais gratas, porque, Estevam, um parênteses aqui, as pessoas que são ingratas, na verdade, têm na sua base uma dificuldade muito grande de perdoar também. Então, elas automaticamente, a pessoa que é capaz de perdoar, ela também é capaz de ser mais grata. Isso automaticamente gera repercussões no nosso organismo positivas, em especial, redução da pressão arterial. Então, assim, se a gente for falar do ponto de vista físico, não é? E o que as pessoas às vezes ficam curiosas para saber como é que a espiritualidade pode alterar o meu corpo. Não vai fazer o seu membro crescer novamente, não vai fazer, às vezes, uma doença que ela ficou, vamos dizer assim, sequelada de uma forma mais intensa, recuperar, mas existe uma melhora significativa em alguns parâmetros, especialmente hoje, já que você falou da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que lançou uma diretriz sobre espiritualidade e doenças cardiovasculares. Esse ano foi lançada a diretriz do tratamento de hipertensão arterial, e nela já consta, no tratamento e na prevenção da hipertensão arterial, a indicação das pessoas se espiritualizarem mais. Olha que legal. Exatamente. Interessante. Interessantíssimo, doutor Renaud. Mas não necessariamente é uma questão ligada à religiosidade, não é mesmo? Acho que é mais uma questão ligada à postura diante da vida, né? A forma de encarar a vida, não é isso? Isso. Na verdade, quando o termo espiritualidade é um termo muito mais amplo só do que religiosidade. Na verdade, a religião pode ser um mecanismo de você se ligar a Deus, vamos dizer assim, né? Naquelas pessoas que fazem a opção, né, de acreditarem em Deus. Então, a religião é religar. A religião que significa religar a Deus. Então, assim, a religião pode ser um mecanismo de você realmente
se espiritualizar. E essa observação é interessante, porque o que acontece? Esse mesmo estudo mostrou que as pessoas que iam uma vez só na comunhão delas, que se reuniam, sejam em centros, sejam em igrejas, sejam em próprias comunidades delas, as pessoas que iam uma vez só por semana, elas não tinham resultado do que aquelas pessoas que às vezes iam pouco, mas que na sua casa elas têm o hábito de fazer oração, têm o hábito de de rever valores, tá certo? De procurar ter uma postura mais ativa e melhor e enxergar a vida de uma forma, vamos dizer assim, mais leve. Então, não foi só se reunir em comunidades, mas sim realmente buscar ativamente uma espiritualidade. Eu sempre faço essa comparação para algumas pessoas entenderem quando eu abordo esse assunto ou sou questionado sobre esse assunto. A espiritualidade, na saúde das pessoas, ela pode ser um atestado de saúde. Quando você aprende, vamos dizer, a perdoar, como a gente falou no início, quando você aprende e percebe a necessidade de você ser grato, isso vai gerando alterações positivas, redução de pressão arterial, melhora do nível de glicose, melhora do nível de colesterol. Isso vai tornando você o quê? Mais saudável. Então, quando você se espiritualiza a ponto de ser mais perceber, de ser mais capaz de perdoar ou ser mais capaz de ser grato, isso te gera saúde, é atestado de saúde. E para você fazer isso, só concluir aqui rapidamente. Não, pode concluir. E para você fazer isso, é a mesma coisa que você quando também está querendo fazer um exercício. Se você só fizer exercício no final de semana, você vai ser um atleta no final de semana. Você não vai ter um crescimento. Então, a espiritualidade, as pessoas que realmente buscam uma espiritualidade, elas têm que buscar isso diariamente, como a gente recomenda a atividade física. Então, a pessoa vai perceber os benefícios de uma atividade física ao longo do tempo se ela manter uma regularidade. E a espiritualidade é a mesma coisa. Não adianta, infelizmente, a pessoa só ir uma vez na igreja e pronto. Estou sendo um pouquinho específico nesse momento, não é? Mas a espiritualidade tem que ser uma busca diária. E aí a pessoa vai realmente surtir efeitos nessa busca diária dela. Aí, como ela busca, vai depender realmente da opção que ela vai escolher na vida. Né? O doutor Renaud, houve um tempo, né, décadas atrás, tudo evolui, né, onde a maioria dos médicos se apegava muito à racionalidade. Né? Era um tema até meio tabu. Fé, a reza, a oração, isso não tem nada a ver. Como que a medicina evoluiu a ponto de várias universidades já terem uma cadeira como esta, né? Várias pesquisas se debruçarem sobre essa relação tão íntima entre medicina e espiritualidade, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, esse ano, como o senhor citou, né, colocar a espiritualidade ou a busca da espiritualidade como um fator de prevenção até hipertensão arterial. Essa evolução é notória, né, doutor Renan? E Estevão, e você falou que existia um preconceito em relação a esse tema. E vou te falar que há pouco tempo, alguns poucos anos atrás, uma jornalista me procurou para fazer uma matéria para uma revista médica, no qual o grupo editorial teve uma grande resistência de publicar a minha entrevista quando eu falava sobre espiritualidade e saúde. Como se naquela revista só pudesse ter assuntos especificamente científicos, com comprovações científicas assim por diante. Enfim, isso não deve ter nem 4, 5 anos. Acho interessante a gente estar falando sobre isso aqui, né, com vocês, né, respeitados, e tendo essa oportunidade, porque as pessoas tinham e ainda têm um pouco de dificuldade de entender, às vezes, o que é fé, o que é otimismo, o que é ciência. Elas não se separam. Elas não se separam. Se você for ver, a base da fé tem ciência nela. Se eu sou um otimista, é uma coisa. Vou fazer uma brincadeira à parte. Até hoje eu sou botafoguense, né, Estevam? Mas aí você passou do otimismo. Pois é. Quando eu passo do otimismo, é porque eu tenho fé. Você entendeu? Então, assim, o cara que é otimista, ele pode ter fé. Normalmente. E fé, no final das contas, é isso mesmo, né, doutor Renaud? Acreditar em alguma coisa é ter uma visão positiva, otimista com relação
as coisas, né? Me parece, né, que independentemente aí das questões, quer dizer, se a gente quisesse até levar isso de volta para o campo racional, né, evidentemente que as questões psicológicas afetam a saúde das pessoas, né? Então alguém que tem uma atitude negativa com relação à vida, eu imagino, né, que seja uma pessoa mais ansiosa, né? Seja uma pessoa mais nervosa de um modo geral, e isso acaba afetando a saúde dela, a pressão arterial, enfim, todas essas coisas, não é mesmo? Existem alguns exercícios assim que a gente vê na prática que as pessoas acabam optando em realizar nesse cenário que quando elas começam a buscar uma espiritualidade. E outro dia eu estava numa reunião e eu percebi isso com muita nitidez. Porque as pessoas, a gente está vendo aí em alguns locais, regiões de cidades, por conta da pandemia, alguns movimentos de caridade, né? Pessoas recolhendo cestas básicas, pessoas doando dinheiro, assim por diante. Isso, obviamente, muito... a gente tem que comemorar e celebrar todo mundo que faz isso. Mas uma coisa a gente tem notado, sabe, Luz, que uma coisa sou eu pagar mensalmente uma escola para o menino carente. A outra coisa, eu pagar a escola, ir lá na escola dela, ver como funciona. Então, as pessoas estão precisando disso, elas estão buscando mais isso. Não é só eu pagar 1.000 cestas básicas, mas eu levar a cesta básica. Isso está fazendo que as pessoas também se hipertrofiem espiritualmente, ganhem musculatura espiritual e arrastem outras pessoas para também fazer isso. Você entendeu? O Dr. Renaud recomenda que fazer o bem faz bem para a saúde, é isso? Exatamente. Exatamente. E se você pensar bem, pessoal, a pessoa muito rancorosa, que não sabe perdoar, que fica engolindo muito sapo, eu acho que tudo isso vai para o coração. O nosso sistema cardiovascular não hora estoura, né, doutor Renaud? Exatamente. Assim, rancor, a dificuldade de perdoar, o rancor, a amargura, não é? Isso tudo vai fazendo que a pessoa vá criando hábitos de saúde não são saudáveis. A pessoa, às vezes, precisa, vamos dizer assim, um controle maior de fatores de risco, especialmente da minha área. Então, a pessoa que é rancorosa, que não perdoa, que está amargurada, ela vai ter maior dificuldade de aceitar um diagnóstico, de tomar um remédio. Ela, não vou tomar esse remédio, ela vai na farmácia, não acha, ela não vai comprar mais isso. Não é? Você fala que ela precisa ter uma recomendação de mudar o estilo de alimentação dela, procurar ela não, ela começa a comer o que ela quer, ela se opõe a tudo aquilo que você recomenda. Então, a pessoa, quando ela tem uma dificuldade e aí voltando, a perdoar, ficar amarga, etc., ela vai ter mais dificuldade de ter saúde, certamente. Certamente. Vamos fazer o seguinte, o papo está muito bom com o doutor Renaud, né, mas vamos sair para um rápido intervalo. Na volta, viu, Rodolfo? Eu quero checar com o doutor Renaud se um tema muito atual, se o prefeito de São Paulo, né, o Bruno Covas, eu acho que todos estamos bastante impressionados com a garra, né? Eu nem sei se ele tem fé, mas eu acho que assim, é uma lição que ele está dando. O câncer é muito agressivo, não é o primeiro, e ele não parou de trabalhar, está com um filho ali, está mostrando uma vontade de viver tremenda. Repito, não sei se podemos acreditar a fé, eu nem sei se ele é religioso ou não, mas será que isso influencia um tratamento duro como o do câncer? Fazer o seguinte, rápido, não saia daí, que daqui a pouco a segunda e última parte nessa entrevista com o Dr. Renaud Matos Ribeiro Júnior, Medicina e Espiritualidade, pelo que eu estou percebendo, né? Tudo a ver. É rapidinho. Somos apaixonados por Brasília. Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores. E desde 1972, nos dedicamos a formar cidadãos bem informados, prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista. De lá para cá, muita coisa mudou. Evoluímos para acompanhar as mudanças do mercado, da cidade e do mundo. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília. Informação, opinião e análise.
De Brasília, por Brasília. Sejam bem-vindos de volta para a parte final dessa entrevista com o Dr. Renan Matos Ribeiro Júnior, cardiologista, ele que já presidiu a Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui do DF, diretor médico da clínica Cardiosvita, e hoje está falando um pouquinho com a gente, eu, Estevão Damaso e o Rodolfo Lago, sobre medicina e espiritualidade. No primeiro bloco, Rodolfo, vou deixar a pergunta no ar, né? O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, pode ser um exemplo desta fé, dessa garra no enfrentamento de um câncer tão agressivo? Eu acho que eu não sei detalhes da doença do Bruno Covas, só sei da gravidade da doença. Mas eu acho que ele colocou na vida dele, e a fé e a espiritualidade fazem com que a gente enxergue o que a gente chama de propósito, sabe? Então, ele colocou na frente dele um propósito, provavelmente, eu não vou falar em questões políticas, mas de ser um prefeito bom para a cidade. Ele talvez está buscando isso, de ser um bom pai, de ser um bom marido, de ser um bom amigo. Então, isso, na base da espiritualidade, ele deve ter colocado um propósito na vida dele. E, automaticamente, ele deve ter buscado ferramentas para isso. Eu acho que a pessoa que busca espiritualidade, que tem alguns propósitos na vida, faz com que ela tenha também hábitos mais saudáveis. Então, certamente, o Bruno está vencendo essas batalhas, essas guerras que ele vem superando, pautado em um estilo de vida mais saudável, uma alimentação melhor, uma atividade física, porque ele está doente, não exclui que ele está fazendo exercício físico, pelo contrário, a gente sabe que em pacientes com câncer, exercício físico pode fazer e faz muito bem, então ele deve estar se alimentando muito bem. É um exemplo que, certamente, se ele não tivesse uma carga espiritual, se ele, por exemplo, não está espiritualizado, ou ele não é, sabe, Estevam? Eu acho que alguém está por ele também. Existe comunhão. Tem um dado muito interessante, eu quero passar para vocês, antes que eu me esqueça, que foi feito um levantamento das chamadas cidades onde existe uma longevidade muito grande, né? Mais de 100 anos. Então, são ilhas no Pacífico, lá no Japão tem uma, na Sicília, na Costa Rica. E entre os 9 hábitos saudáveis, né, um dia a gente pode conversar sobre esses 9 hábitos saudáveis, mas um deles está em primeiro, você está cercado de pessoas boas e pessoas gratas e pessoas otimistas e que tenham fé. Se cercar realmente de pessoas boas. O segundo seria de você estar sempre em comunhão e buscando uma espiritualidade. Então, eu acho que o Bruno está muito bem, obviamente, assessorado disso aí, eu não tenho dúvida, porque ele, com certeza, está buscando um estilo de vida saudável e a espiritualidade certamente está envolvida, fazendo com que ele fique forte para vencer essas batalhas aí de uma doença tão grave como ele tem. Perfeito. Doutor Renaud, associando isso tudo que o senhor está falando a esse momento difícil que a gente está vivendo, né, com a pandemia da Covid-19, é um tempo complicado, né? As pessoas estão isoladas dentro de casa, não conseguem muitas vezes se relacionar ali com seus amigos, com seus parentes, né? A situação econômica difícil, né? Muita gente passando por problemas, né? Como o senhor recomendaria, diante de tudo isso aí que o senhor está estudando com relação a essas questões da espiritualidade, o que o senhor recomendaria de postura às pessoas nesse momento, para poder passar esse tempo aí de uma forma um pouco menos complicada, né? Porque, no final das contas, a Covid-19 acaba que não é o único problema, né? A única consequência de saúde numa hora dessa, né? Muita gente não pega a Covid, mas tem sofrido, né, com problemas psicológicos, Ansiedade, depressão, cardíacos, ansiedade, depressão, né? O que fazer para evitar isso, hein, doutor Renaud? Eu gosto, assim, eu tenho falado muito aqui no consultório que o coronavírus, a Covid-19, ela, na verdade, escancarou uma ferida que já existia no nosso país de saúde pública, de social, educacional e espiritual também. Na verdade, são 2 vírus, né? O primeiro vírus, que é o próprio coronavírus, e o segundo vírus é o vírus mental, que tem feito que as pessoas, primeiro, criem um medo muito grande.
E aí esse tem sido onde eu tenho batido na tecla com alguns pacientes, porque o medo excessivo, ele provoca 3 coisas na gente. Primeiro, achar que o problema é maior do que ele é. Segundo, achar que não tem solução. Isso muitas pessoas acharam. E o terceiro, que aí vai depender da fé da pessoa, se ela acredita em Deus ou se ela busca alguma espiritualidade, é achar que você está sozinho nessa. Então, quando a gente consegue estimular que a pessoa busque uma ajuda no campo espiritual, especificamente onde nós estamos aqui falando, onde ela vai ver ou vai enxergar o problema um pouco menor, ela vai perceber que tem solução e que ela vai estar assessorada por uma comunidade, uma comunhão, é muito bom. Porque o que a gente está precisando gerar nas pessoas é exatamente a esperança. O que eu vejo, muito corriqueiramente aqui, é que as pessoas, às vezes, estão esperando a chegada de uma resposta, como se fosse o remédio que vai curar o coronavírus. Não é? Ou então, assim, a melhor vacina do mundo, aponta as pessoas, às vezes, infelizmente, às vezes, hoje, a terem até adiando vacinação para quererem tomar vacina tal. Né? Enquanto tem muitos que estão loucos para tomar uma vacina, independente de que for, e esse é o pensamento correto, na minha opinião. Então, eu acho que a gente tem que lançar palavras cada vez mais nas pessoas de esperança. Eu também sou muito claro com os pacientes que falam que a vacinação é uma das formas da gente amenizar o problema. A gente vai achatar mais essas curvas de infecção, mas a gente precisa de uma série de coisas, né? De tomar os cuidados que a gente toma, distanciamento, higienização das mãos, utilização de máscaras e fortalecer espiritualmente, para a gente sempre ter dentro da gente que se chama esperança, que aí a gente vai conseguir vencer. E volto a falar também no próprio Bruno Covas. Eu acho que ele é um cara que colocou a esperança lá, mesmo que no fim do túnel, mas sempre enxergando isso, propósito e esperança. Fazer com que as pessoas mudem, né? Transformem a mente dela para que eu sempre gosto de dar o exemplo do avião. Eu estou no avião aqui em Brasília, indo lá para Manaus. De repente, eu resolvi ir para Salvador. Eu não mudo o meu plano de voo, eu pego o avião e mudo no meu braço. No meu braço, eu vou chegar a Salvador, mas vou chegar exausto. E acabo voltando em direção a Manaus. E é assim também no nosso estilo de vida, né? Às vezes a pessoa tenta parar de fumar, ela não consegue e volta. Ela começa a tomar um remédio da pressão, não consegue e volta. Começa a fazer uma dieta, não consegue e volta. Se ela transformar a mente dela, ela vai conseguir chegar no destino final, nos propósitos que ela tanto precisa. Então, assim, nesse momento, eu tenho estimulado as pessoas realmente a buscar novos propósitos interessantes, criar esperança na cabeça delas, ver que a vacina está chegando, que os médicos, a ciência está evoluindo bastante. Porque, falando isso de Covid, eu acho que o nosso, vamos dizer, pós-guerra vai ser incrível. A medicina está crescendo de uma forma avassaladora. E o mais interessante, um termo que eu gosto muito, que é reintegrando a medicina. Não é? Está reintegrando, está todo mundo estudando, do fio do cabelo aqui até a ponta do pé. O Covid pegou o corpo inteiro. Então, as especialidades estão... Eu sei que não é o tema aqui, que não é espiritualidade. Não, mas tem tudo a ver. São parentes. Está todo mundo conversando entre si. Não é? Eu como cardiologista, tive que rever assuntos de microbiologia, de antibiótico terapia, de imunologia, tá certo? Então, assim, todos os especialistas estão tendo, porque todos os soldados estão na guerra. Né? Os radiologistas vendo imagem, os intensivistas cada vez melhores na sua parte de terapia intensiva. Tem um dispositivo, por exemplo, cito aqui o dispositivo da ECMO, que é um dispositivo que a gente utilizava em paciente terminal só para sustentar a vida dele ali, mais 2, 3 dias. Hoje a ECMO... Paulo Gustavo, né? Foi submetido a esse tratamento. Infelizmente, o quadro dele estava muito grave, mas a ECMO ficou popular, inclusive, por esse tratamento do ator Paulo Gustavo. Né? Agora, o doutor Renaud, me fale o seguinte. Cientistas no mundo todo têm investigado, né, essas práticas espirituais que não são necessariamente religiosas, como você e o Rodolfo fizeram questão de muito bem pontuar, porque tem essa separação, né? Que trazem bem-estar. Aí tem meditação, a própria fé, passes, oração, o perdão. É bom a gente diferenciar isso, porque senão o ateu que está nos assistindo, poxa vida, eu estou ferrado então, né? Não é isso, né? O ateu,
embora ele não acredite em Deus, tem todo o direito, mas ele também, digamos assim, ele sempre vai se apegar a algo, né? Acredita nessas coisas que o Dr. Renaud está falando, quando se ele é uma pessoa de bem, né? Acredita na caridade, acredita na solidariedade, né? Enfim, né? Na verdade, o que passa na cabeça de um ateu ela é diversa, né? Uhum. Nessas horas, quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente fala sobre Deus, os agnósticos também entram um pouco nisso também, mas eu até brinco que é mais fácil você converter um ateu a acreditar em Deus que aquele que acredita em Deus e acredita pouco, né? Então, às vezes... Uhum. Agora, é interessante, foi interessante pontuar isso, porque espiritualidade não necessariamente tem a ver com religiosidade. É bom a gente sempre bater nessa tecla, porque há várias formas de você buscar a espiritualidade. E, de repente, alguém que nem acredita em Deus, ele é capaz de fazer caridade, sim, né? De buscar outras formas, como, por exemplo, meditação, de tentar o equilíbrio emocional dele. Tudo isso, creio, faça bem. O doutor Renaud, vamos fazer o seguinte, porque antes do Rodolfo fazer a última pergunta, deixa eu só fazer a minha última pergunta. Essa questão aí da religiosidade, da espiritualidade, nos vários anos de estrada que o senhor tem, algo marcou, logo, lógico, preservando o nome do paciente, mas algo que fez o senhor pensar, poxa vida, esse aí já estava quase desenganado e mostrou uma força, algo emocionou, digamos assim, nesse tempo de estrada? Vai pensando aí, não tem problema não. Essa pergunta de supetão não é fácil, não. É fácil de lembrar, tá? Eu tenho 3 casos assim de 3 exemplos práticos, tá certo? Eu tenho um caso de um rapaz que veio aqui no consultório que ele falou que ele tinha, apesar de ser cardiologista, a gente lida sobre vários assuntos aqui, mas ele falou que tinha pensado em se matar no dia anterior. E eu tive uma conversa com ele, falei que tudo que ele estava fazendo estava certo na vida e mostrei para ele algumas alternativas que ele tinha, e uma delas era buscar uma espiritualidade. E ele buscou, e hoje ele está casado, tem filhos, tem uma família maravilhosa. Um segundo caso também que eu me lembro é de um paciente que chegou com um câncer de fígado, né? Um câncer metastático no fígado, veio aqui para fazer um risco cirúrgico e ele buscou ajuda espiritual, não é? Centros onde ele recebia orações, assim por diante. E 6 meses depois ele me trouxe aqui uma ressonância sem nada no câncer, nada no fígado, 2/3 do fígado dele estava tomado, não tinha nada. E um outro caso, um pouco mais, não tão com o final tão feliz, mas que eu fui chamado para atender um paciente em casa e ele estava praticamente morto e eu pedi para a família fazer orações dentro da crença deles, etc. Esse paciente voltou, foi reanimado e aí, no caso, fui eu que realmente pedi para que todos fizessem orações, rezassem, para que ele chegasse pelo menos vivo ao hospital. Ele chegou vivo, ele chegou morto no hospital, mas ele novamente foi ressuscitado, ele só foi morrer 2 ou 3 dias. Mas por que isso, na minha visão, foi importante nesse paciente? Porque se ele morresse em casa, seria muito ruim para a esposa dele, que estava ali sozinha. Né? E acabou que morreu no hospital, e prolongou-se a vida dele, mas todo mundo, a ida dele foi mais digna. Tá certo? Então, acho que, acima de tudo, a espiritualidade pode dar a nós, não é nesse caso, mas uma dignidade final na nossa vida maior do que aquelas vezes que a gente pode não ter. Bons exemplos. Rodolfo, nós temos aí mais 5 minutinhos, por favor, faça a pergunta final do doutor Renaud. No fim, tudo isso que o senhor está dizendo, né, doutor Renaud, de certa forma, talvez seja o que as pessoas religiosas chamam de milagre, né? O milagre, muito provavelmente, talvez seja a consequência desse tipo de postura, né? De postura de fé, não é isso? Exatamente, exatamente. E eu tento, às vezes, mostrar para alguns pacientes, né? Eu peço, às vezes, quando o paciente
ele espera, às vezes, por grandes milagres. Não é? E que eu falo para ele tentar fazer um registro do que passou na vida dele, e ele começa a lembrar que vários milagres já aconteceram na vida dele, pequenos, mas pontuais. Então, às vezes, a pessoa está com uma doença ruim na fase final da vida, aí começa a lembrar, ele nasceu no interior de uma cidade pequena, foi para uma cidade grande, conseguiu passar uma boa faculdade, conseguiu um bom emprego. São vários milagres. São. Então, Sem dúvida. Sem E a dúvida. gente não vê, né? Nessa correria, a gente é não isso vê. mesmo. Agora, uma coisa é certa. O senhor falou, eu lembrei de um desenho animado, né? O Soul, não sei se o senhor viu esse desenho animado, eu não vi. desenho da Disney, muito bom, aliás, que é isso, né? Um músico de jazz que acha que a vida dele não tem sentido nenhum, morre e faz toda uma força para poder retornar para a Terra. E quando ele retorna, ele acaba se dando conta disso mesmo que o senhor falou, que a vida dele foi boa, né? Que pequenas coisas da vida, como, por exemplo, comer uma pizza ou ver uma folha cair de uma árvore, são bonitas, né? O suficiente para fazer a vida valer a pena, né? Uma vez eu vi uma frase muito bonita, não sei qual foi o livro que eu li, que uma das possibilidades que a gente envelhece, fica velho, as pessoas falam que não é a melhor idade, mas uma das grandes vantagens de você ficar idoso, de um depoimento de idoso, é você olhar para trás e ver seus jardins de realizações. Jardim de realizações. Então, acho que é isso. Acho que se a gente for buscar propósitos na vida, como a gente já falou aqui, né? A gente vai olhar para trás e falar, puxa, caramba, valeu a pena. Né? Eu acho que a gente tem que conduzir essa vida assim. A espiritualidade acaba te tornando enxergar esse óculos que a gente coloca para nos ver aqui, mas a gente precisa de colocar um óculos, né, cada vez mais diário, enxergar coisas boas na nossa vida, que a gente acordou, que a gente está nesse mundo cruel, com essa pandemia cruel, que a gente está podendo respirar, agradecer a Deus. Isso vai tornando um exercício diário, e a espiritualidade envolve isso. A gente ser mais grato e ser cada vez mais forte espiritualmente para vencer as adversidades, né, as tribulações que todo mundo vai ter na vida. Todo mundo vai ter. Por isso desafios é que nos movem. Doutor Renaud, muito obrigado pela participação. Acho que foi um bate-papo super didático. E é um tema que, há muito tempo, graças a Deus, deixou de ser tabu. Os médicos, hoje, eles estão numa relação tão próxima com o paciente que eles acabam respeitando também o lado do paciente, que tem que ser respeitado sempre. Né? Então, que bom que a medicina também avançou e está cada vez mais se humanizando. Nós precisamos muito disso. Rodolfo, obrigadão pela parceria. Eu que agradeço, foi uma ótima conversa. Muito obrigado, doutor Renaud. Obrigado, Rodolfo. Foi um prazer, viu? Nesta quinta-feira, então, jornaldebrasilia.com.br, imagemcredibilidade.com. Até semana que vem, pessoal, com mais um JBR Saúde. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado, gente. Valeu.